Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, em todo tempo. Deus é bom, te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as
distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos traz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz como a tua palavra, para que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra, tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos mais um dia aqui, juntos, para estarmos estudando aí mais um dia de devocional. Estamos estudando o livro Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária. E hoje nós estamos no dia 5 da devocional. A devocional do dia 5 é a leitura bíblica é uma arte. Nós vamos falar sobre a leitura bíblica como arte. Sabemos que é importante, o próprio autor do livro coloca como importante alguns métodos para estudar a Bíblia, alguns métodos de leitura, conhecer os métodos básicos de leitura, ter alguns materiais que possam te ajudar a estudar a Bíblia, como comentários bíblicos, alguns materiais desse tipo, que possam te ajudar aí com a leitura bíblica. Mas o autor ele traz para a gente a ideia de uma leitura bíblica como arte, uma leitura bíblica como não científico, mas algo que você adquire no seu dia a dia. E ele até traz aqui, dizendo que para você aprender a arte da leitura bíblica, não há nada melhor do que ler a Bíblia por si só. O que ele chama de ler a Bíblia por si só? Ler a Bíblia por si só, na visão do autor, seria o hábito diário de ler a Bíblia. Talvez no primeiro momento, quando você começa a adquirir esse hábito, você ainda não se sente muito apto a ler a Bíblia da maneira que deveria ler. Talvez você comece a ler e naquele primeiro momento você
não consiga entender muito bem o que você está lendo, talvez você tenha que voltar uma ou duas vezes ali para entender melhor o que você está lendo, mas à medida que esse hábito de leitura começa a tomar mais profundidade, você começa a criar de fato um hábito de leitura, esse hábito de leitura, que é ler a Bíblia por si só, ele vai te trazendo mais destreza, mais habilidade, e sabemos que esse hábito de leitura não é algo que você vai adquirir da noite para o dia, né? Talvez não vai ser em dias, em semanas e meses, talvez nem em poucos anos, né? Mas ao longo de muitos anos, você fazendo essa leitura por si só, você vai adquirindo esse hábito de leitura. E o autor ele até faz um questionamento, né? Pergunte a alguém, algum idoso, né? Algum idoso aí espiritual que já está lendo a Bíblia por si só durante muitos anos, pergunte a ele qual o método que ele usa. E muito provavelmente você vai ficar surpreso de ouvir esse idoso dizendo, olha, eu não uso método nenhum, eu leio, simplesmente leio a Bíblia, né? E ao longo do tempo, né, que a gente vai adquirindo esse hábito de leitura diária, o próprio Espírito Santo vai nos fazendo entender e interpretar a palavra dele, né? E considerando ali dentro do esse dia 5, né, do que a gente está fazendo aí de devocional, ele está dentro do início do capítulo 2 do livro Hábitos Espirituais. E considerando ali duas sessões desse início do capítulo 2, que é aprenda a arte através da prática e descubra a arte através da meditação, o autor ele vai dizer ali que a leitura bíblica é como assistir um filme em tempo real, né? Pensa aí, imagina aí você assistindo um filme, né? Você colocou lá um filme para você ver e você está assistindo esse filme. A leitura bíblica é como se você estivesse assistindo esse filme. Quando você faz o estudo da Bíblia, é como se você pudesse assistir esse filme em clipes, quadro a quadro. Como se você pudesse ver esse filme quadro a quadro. Analisar cada quadro desse filme. Esse é o estudo da Bíblia. E a meditação, ela serve para a gente poder demorar em quadros específicos. Então imagina você vendo um filme e você tem a oportunidade de analisar esse filme quadro a quadro, estudar esse filme quadro a quadro, e em alguns quadros específicos você vai demorar um pouco mais, analisando, meditando, entendendo, né? Para quem gosta de arte, né, os quadros, por exemplo, né, pinturas, para quem gosta de arte, uma pessoa que curte arte, que gosta de arte, ela vai parar ali diante de um quadro e vai ficar talvez horas ali analisando aquele quadro. Por outro lado, para quem não curte, para quem não gosta, quem não tem o conhecimento de arte, vai passar por um quadro, vai olhar, pô, legal, bacana, e vai seguir a vida. E o estudo da Bíblia como arte, ele é mais ou menos isso, né? Ele traz a ideia de uma leitura bíblica onde eu possa analisar quadro a quadro. Eu lembro que alguns anos atrás, eu conversando com o meu antigo pastor, né, lá de São Gonçalo, lá de Porto do Rosa, e ele me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Falando sobre leitura bíblica, né, ele estava me dizendo que em alguns momentos vale mais você ler um pequeno trecho e meditar nesse trecho ao longo do dia do que você ler um trecho longo, né, na intenção de ler a Bíblia com mais rapidez e não conseguir interpretar nada do que você leu, não conseguir entender nada do que você leu. Quando você lê um pequeno trecho ou apenas um versículo e você começa a meditar naquele versículo ao longo do seu dia, você passa o seu dia pensando e analisando aquele versículo ou aquele trecho que você leu, isso tem muito mais valia
do que você ler um pedaço grande da Bíblia e não entender o que você leu. Né? O autor vai até falar que planos bíblicos, planos de leitura bíblica, são bem interessantes, né? E ele ainda diz que ele entende que todo líder, pastor, deveria fazer esse plano anual de ler a Bíblia toda, pelo menos uma vez por ano. Tá? Mas ele diz que não é tão pesaroso assim para o cristão comum, né? Que não seja um líder, que não seja um pastor. Embora ele entenda que o cristão deveria fazer essa leitura pelo menos uma vez na vida, para poder ter aquela sensação de que já ter passado por toda a revelação escrita por Deus na Bíblia. Eu entendo também que todo cristão deveria ler a Bíblia pelo menos uma vez na vida. A Bíblia toda, de capa a capa, né? Mas ele também coloca que a gente precisa ter a preocupação de não estar lendo simplesmente para marcar um quadro, para marcar mais um quadrinho ali e dizer, olha, beleza, mais um capítulo que eu li. Ok, mais um capítulo, ok. Não é essa a intenção, não é essa o método, né? Pelo contrário, precisamos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia de forma regular, né? Não trechos aleatórios, mas de forma regular, né? Indo na sequência. Mas em alguns momentos, provavelmente você se deparará com um trecho que você tem que ler 2 ou 3 vezes para poder entender. E mesmo que você já tenha entendido, talvez você volte nesse mesmo texto para vislumbrar aquilo que você entendeu que Deus revelou ali, né? Para poder se maravilhar com a revelação de Deus. Né? Precisamos ler a Bíblia de forma regular e olhar, às vezes, com os olhos da fé. O próprio Jesus ele ensina para os discípulos a encontrar Jesus na Bíblia. Né? Precisamos olhar pelos olhos da fé para enxergar Jesus no Antigo Testamento, por exemplo. Né? Quando Isaías fala lá do servo sofredor, 750 anos aproximadamente antes de Jesus nascer, né? Isaías vai falar, né? Não havia nele beleza nenhuma que nos atraísse, servo de dores, né? Mas levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías estava falando de Jesus, né? E precisamos olhar pelos olhos da fé para as Escrituras e enxergar Jesus em toda a Escritura. Não colocar Jesus onde ele não está e nem deixar de enxergar Jesus onde ele está, mas entender e aceitar Jesus como centro de toda a Escritura. Toda a palavra de Deus é inspirada, né? Toda a Bíblia é inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Ela é inspirada e ela serve para edificar a sua igreja. E quando nós olhamos a Bíblia pelos olhos da fé, nós conseguimos enxergar Jesus em toda a Bíblia. Né? Eu não sei se você já leu a Bíblia toda, ou se ainda não, mas quando nós temos esse privilégio, essa oportunidade de ler a Bíblia toda, nós conseguimos enxergar ao longo de toda a história como que Jesus está presente. Desde lá do Gênesis, desde lá da criação, até no Apocalipse, como que a Bíblia toda ela trata de Jesus. Né? E o Donald Whitney, ele diz que a diferença básica entre a leitura bíblica e o estudo da Bíblia é simplesmente uma caneta e um papel, né? Onde você pode ali anotar as suas ideias e guardar as suas ideias para um vislumbre posterior. Então a diferença básica, entre o estudo da Bíblia e a leitura da Bíblia é apenas uma caneta e um papel. Né? E eu uso esse tempo aqui para fazer um convite, para te fazer um desafio. Se você ainda não pensou na leitura bíblica como um todo, né, na Bíblia toda, eu te faço um desafio de pensar nisso agora. O autor do livro ele diz que o norte-americano
ele passa cerca de 70, 80 horas por mês vendo televisão. E se nós pegarmos a Bíblia e lermos numa sequência, a leitura bíblica toda, a leitura da Bíblia toda, ela leva em torno de 70 horas. Ou seja, se o norte-americano substituir, por exemplo, o seu tempo de televisão pela leitura bíblica, ele faria a leitura da Bíblia toda em cerca de 30 dias. Não sei se eu e você, né, se nós brasileiros, se nós vemos tanta televisão quanto eles. Mas o fato é, se você fizer 15 a 20 minutos de leitura bíblica por dia, você consegue ler a Bíblia em menos de um ano. Então esse é o meu desafio para você. Se você ainda não fez, sinta-se desafiado a fazer. Se já fez, sinta-se desafiado a fazer novamente. E dentro do que nós estudamos aqui, faça essa leitura bíblica com papel e uma caneta na mão. Anote as suas dúvidas, anote as suas observações, anote aquilo que te chamou mais atenção, aquilo que você ficou mais vislumbrado, aquilo que talvez você não entendeu. Anote isso e tire essas dúvidas, né, com pessoas mais experientes, com o nosso pastor, por exemplo, com os líderes espirituais da nossa igreja, com os professores de EBD. Tire suas dúvidas para que você possa fazer uma leitura com intenção, uma leitura intencional, uma leitura que possa te deixar cada vez mais familiarizado com a obra de Cristo que está descrita ali nas Escrituras. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, que o Senhor possa nos conduzir a uma leitura bíblica satisfatória, a uma leitura bíblica que vai nos conduzir cada vez mais para perto do Senhor. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos e até a próxima.